Boa tarde. Estamos aqui. Já começou. Tá bom. Nós estamos aqui para o nosso segundo programa quinzenal Filosofia on Face, do curso de Filosofia da UES. O nosso convidado de hoje é o nosso companheiro, nosso amigo, nosso colega Fábio Maia Sobral. Fábio Sobral é formado, tem graduação em Economia e mestrado e doutorado em Filosofia e professor atualmente da FEAC, né? Do departamento... Eu sou do departamento de Teoria Econômica oficialmente, mas de coração eu sou do curso de Economia Ecológica. Ah, tá. Um curso que nós, um grupo de professores, rompeu com a economia tradicional, a ideia de crescimento econômico, e nós consideramos que a economia não pode ser compreendida sem a natureza, certo? E fundamos uma graduação em Economia Ecológica, que funciona no Centro de Ciências Agrárias, no PC. Tá bom. Mas, de qualquer maneira, tu estás institucionalmente lotado ainda no departamento de Teoria Econômica da FEAC. Estou. Isso. Bom, o tema que a gente conversou, a gente decidiu para conversar hoje, é o tema sobre o poder das corporações. Sobral tem feito uma série de debates, aqui mesmo na UES, por ocasião da discussão do impeachment. Ele esteve aqui junto com o professor Alto, ele fez uma intervenção que nos chamou a atenção sobre isso. E então vamos a questão do poder das corporações, qual é o projeto econômico, político e social das corporações capitalistas que dominam a economia mundial hoje, né? E em que medida isso exige, digamos assim, um redimensionamento das categorias políticas, né? O nosso modo de pensar a atuação política, a crítica social e assim por diante, né? Vamos começar assim, com uma pergunta bem simples. Sobral, quer dizer, como é que você caracterizaria o capitalismo hoje, ou a relação, ou o lugar, digamos assim, das corporações capitalistas na economia mundial hoje, né? E o que a gente poderia chamar de corporação capitalista, né? Eu vou começar por essa última parte. O que é uma corporação? Eu indicaria alguns livros, tá? Um é Joel Bacon, A Corporação, né? Que inclusive deu aquele filme, The Corporation. Então ele descreve que as corporações surgiram porque certos serviços públicos só podiam ser oferecidos por monopólios, como distribuição de água, distribuição de energia. Só que em 1890, essas corporações que eram, nos Estados Unidos, submissas ao controle estatal, conquistaram a maioria dos votos da Suprema Corte Americana. A partir daí, o Joel Bacon e outro autor chamado David Korten dizem que o poder político começa a transitar, é a visão dele, certo? Do povo para as corporações. 1890 é um ano chave. E a partir daí vem o domínio de corporações do petróleo. Essas corporações, a princípio, estavam concentradas em grandes empresas. Empresas transnacionais, multinacionais, certo? Mas em 1971 e 1980, 2 anos-chave, ocorreu uma modificação essencial do capitalismo. A primeira, em 71, os Estados Unidos, que tinham o dólar como uma moeda do mundo capitalista e da maior parte do mundo econômico, decidiram que antes o dólar tinha uma garantia real, ele não era só papel pintado. Ele era papel pintado que podia ser trocado por ouro. Tinha um lastro no ouro. Um lastro ouro. Em 71, eles abandonaram o lastro ouro e passou a ser papel pintado. Só papel pintado. Você vendia para eles café, eles te entregavam papel pintado, que servia como dinheiro. Isso é chamado por um economista americano, Michael Hudson, de fratura global. A partir dali houve uma fratura em que a esfera do domínio das empresas sai do controle do processo produtivo para um mecanismo chamado financiarização do mundo. François Chesnais fala isso no livro A Mundialização do Capital. Então,
O governo americano imprime dinheiro, lança dinheiro nos bancos, os bancos lançam dinheiro no mundo. Eles ficam com acesso a toda essa riqueza, até porque o Banco Central Americano é uma entidade privada, ele não é uma entidade pública, não é uma entidade estatal, é uma entidade privada. Então isso constitui uma nova forma de negócios, não mais empresarial. O pessoal está discutindo empresa, mas na verdade não é empresa. É uma nuvem de negócios. Eu defino uma corporação como uma nuvem de negócios que pode ter hoje uma empresa, amanhã pode vender 30% das ações, amanhã pode, no dia seguinte pode não ter mais nada. Ela é um escritório, ela pode ser um escritório situado em paraíso fiscal que controla e troca a propriedade de fazendas, fontes de água mineral, de locais de pesca, de fábricas, de comércio, de rede de distribuição de bens e mercadorias, do dia para a noite. Então virou uma nuvem fluida. Essa nuvem foi investigada por 3 pesquisadores, a professora Stefania Vitali, os 3 eram do Instituto Federal Tecnológico de Zurique, na Suíça, certo? Eles fizeram um estudo chamado a Rede de Controle Corporativo Global, certo? E eles chegaram a um resultado impressionante. 147 corporações, que eles chamam de superentidade, controlam 40% da economia mundial. Se você for para 737 corporações maiores, controla 80% da economia mundial. Então, o poder... 147 controlam 40% da economia mundial. 737 maiores, sim, se você ampliar para 780% da economia mundial. Certo? Então, bom, deixa eu tentar entender uma coisa. O que esse conceito de corporação, tal como tu está usando, se distingue do conceito mais clássico, digamos assim, de capital monopolista, de capital financeiro no sentido Hilfert, do capital monopolista no sentido Lane, ou capital financeiro no sentido Lane, ou enfim. Buhari, Rosa, né? Exato, Buhari, Rosa. É algo que eu ainda não cheguei à resposta. Eu até tenho dúvidas se de fato nós ainda estamos no capitalismo como nós conhecemos, ou se já é outra coisa, certo? Isso me deixa dúvidas. Eu estou exatamente agora pesquisando sobre isso. O que é isso? Porque ele saiu da esfera produtiva. É uma coisa que, se eu não me engano, Harry Braverman, Trabalho e Capital Monopolista, já dizia que a produção tinha caminhado para os escritórios, certo? Então, era um outro tipo de capitalismo. Não é mais simplesmente a unidade de bancos e empresas. Eu estou dizendo que não existem mais bancos e indústria. Setor bancário, setor industrial. Não existe mais essa distinção. O que você tem é uma central de negócios, certo? Situada, geralmente, como eu disse, em um paraíso fiscal, e ela controla de forma fluida, mas absolutamente rigorosa, uma série de negócios pelo mundo que não tem mais uma estrutura produtiva clara. Certo. E, além disso, boa parte do controle dessas corporações se situa num terreno virtual, que é o terreno do dinheiro que flutua no mundo, que era, em 2012, cerca de 10 vezes maior do que o volume de bens produzidos. Se você me disse, em 2012, o PIB do mundo dava 93 trilhões de dólares. Naquela época, flutuavam no mercado financeiro 910 trilhões de dólares, quase 10 vezes mais do que os PIB. Isso. Então, do que o PIB das nações. Isso. Então, é uma estrutura fluida, é uma estrutura financeira, é uma estrutura centrada em novas formas organizativas, empresariais, que escapa ao controle dos estados. Tem um livro super interessante chamado Ilhas do Tesouro. Está em inglês. Boa parte disso que eu estou falando não está traduzido. Nicholas Shaxson, Shaxson, certo?
Ele fala em Ilhas do Tesouro. E aí esses dois escândalos que saíram no jornal alemão, né? Süddeutsche Zeitung, os Panama Papers e os Paradise Papers, são os últimos, né? Isso é 1 terabyte de informações dessa rede corporativa global que se move não mais de... É impossível... Fazer duas perguntas. Certo. Essa rede, essa nuvem, né, de um capital, dinheiro absolutamente emancipado da produção, quer dizer, o poder máximo da abstração. Máximo da abstração real. Né? Duas perguntas distintas. Tu responde um, responde outros na ordem que tu quiseres. Com a relação dela com o sistema de estados e com a relação dela com os capitalistas físicos, os indivíduos capitalistas. Perguntas interessantes. Com os estados, entra no tema da nossa conversa hoje central, do poder. Essas corporações têm setores estratégicos pensantes que, para você ter uma ideia, não estão instalados nas empresas. Elas contratam o que se chama de think tanks. São grupos de intelectuais pagos em fundações, em institutos e fundações para pesquisar temas específicos. Né? Não vou citar nenhuma, depois sou processado. Mas tem uma que começa com 1000 e termina com Enium aqui no Brasil. Certo? Essas corporações, então, são recrutadas das universidades, especializadas em geoestratégia, especializadas em controle de Big Data, o que se chama mega controle de informações. Elas constroem campanhas políticas, constroem campanhas de venda, através dos dados que são circulados, que nós situamos na internet, o que nós olhamos. Então, elas vão configurando perfis. Todos nós temos perfis hoje definidos nessas entidades. Então, elas têm uma ideia profundamente centrada na superação do Estado Nacional. Sabe? Mas não superação com a extinção do Estado Nacional. Elas é um controle, elas estão para além disso, elas estão num governo. Para além disso, elas governam a si próprias como entidades independentes. Né? Elas possuem, inclusive, estruturas armadas. A principal companhia de transgênicos do mundo, a maior companhia de transgênicos do mundo, é também a dona da maior empresa de mercenários do mundo. Certo? Não é um simples investimento. Entende? Uhum. E aí elas usam o controle do Estado para expropriar, e o velho Marx, expropriar as pessoas mais pobres. A acumulação primitiva. Certo? Quer dizer, o papel do Estado Nacional seria a repetição ad infinitum da acumulação primitiva. Sempre uma nova expropriação violenta para a recomposição. Exatamente. Ou composição, recomposição do capital. Isso. E aí, se você for ao capítulo 24 do livro primeiro, do Capital, está lá tudo. Qual? Roubo de terras, certo? O Marx diz, o roubo de terras, que é, se você pegar uma autora indiana chamada Arundhati Roy, no livro Capitalismo, uma História Fantasma, ela descreve como os agricultores hindus estão sendo expulsos assim de forma brutal das suas terras. As terras são entregues de graça a grandes corporações. E os agricultores ficam numa situação em que eles promovem o êxodo rural, já expulsos, chegam às cidades proíbem suas entradas. Então se formou um cinturão, se as cidades já são miseráveis, formou-se um cinturão de pessoas assim, de situação indescritível. Tão indescritível que cerca de 100 mil ex-agricultores hindus cometem suicídio por ano sem perspectiva de vida, certo? E o Estado é essa força. É uma força militar. Então,
força repressiva, que está lá no livro, no capítulo da acumulação primitiva, roubo de terras. Aí o Marx, muita gente fala que é a auditoria cidadã, né, que usa o termo sistema da dívida pública. Não, o Marx, o termo que ele usa é sistema da dívida pública, o endividamento público, certo? Colônias sob novas formas. Tráfico de negros. Tráfico humano. Então, o Estado serve exatamente como o Estado britânico serviu a grande companhia das Índias Ocidentais para controlar o subcontinente indiano, como eles chamavam, lá no século XVIII. Entende? É um Estado agressivo, o Estado abandonou qualquer perspectiva social e passou a ter uma perspectiva policialesca de controle de caos organizado. Certo? Então, primeira pergunta, mas eu quero já nessa duas pergunta, né? Pergunta. Quer dizer, nesse quadro aí, quer dizer, qualquer perspectiva de recomposição de um estado de bem-estar social. Eu divido hoje no mundo compreensões. É por isso que às vezes eu posso. Obrigado. Eu às vezes. Aqui eu estive na UES, como você falou, com o professor Alto, discutindo o golpe contra a presidente Dilma, certo? Aí eu vejo assim, em cada uma das ações pelo mundo hoje, você tem o interesse das corporações, uma ou mais corporações, que podem até ter um conflito menor, e interesse contraditório com elas. Eu adotei a prática de apoiar sempre o que é contraditório a elas, mesmo que eu não concorde totalmente, certo? Bom, então assim, não é um mundo unificado. Não é um mundo unificado, exato. Porque o começo da tua descrição, Sobral, eu já estava deprimido. O que me vinha exatamente, quer dizer, o domínio total da reificação e da abstração real. Há o domínio, mas o mundo não se unifica. Enfim, as contradições permanecem. E há alguns projetos essencialmente centrados na Rússia e na China, projetos de estrutura ainda empresarial, quer dizer, capitalista, empresarial capitalista, de base nacional, certo? Isso está baseado num ideólogo do Vladimir Putin, né, chamado Alexander Dugin, que ele pensou assim... É um filósofo russo nacionalista. Isso, nacionalista, de orientação meio fascista. Então é uma salada... Uma salada de coisas. Putin, enfim. Exatamente. Ele elaborou a ideia de que até hoje o controle no capitalismo foi de civilizações marítimas e é preciso agora civilizações continentais. Aí a China elaborou a ideia de Rota da Seda 2, recuperar a antiga Rota da Seda que ia pela China, Pérsia, o Irã e Europa. Certo? Então seria uma estrutura ferroviária, automobilística e também naval para garantir uma outra organização geopolítica chinesa, russo-chinesa, sino-russa. Sino-russa. Certo? Sino-russa. Com a construção de alianças particulares na Turquia, tanto que os Estados Unidos tentaram, e a União Europeia tentaram dar um golpe no Erdogan, né? Aquele golpe foi promovido a partir da base americana de Incirlik, né? Tentaram derrubar o Bashar al-Assad na Síria, né? Tentaram derrubar o governo egípcio. Quer dizer, eu não estou me posicionando a favor de ninguém, sabe? Que é o projeto em relação à Venezuela, que é em relação ao Brasil, a Honduras, certo? Quer dizer, se os caras tivessem conseguido, já teriam transformado Venezuela no Síria. Exatamente. Então, há oposições. Não creio que essas oposições sejam um projeto, sim, entende? Um projeto que se possa
Mas a presença nuclear das forças nucleares nesses dois países, e agora na Coreia do Norte, impede um avanço mais acelerado do projeto que essas corporações têm. Né? É o caso das ilhas do Mar do Sul da China, né, em que a China resolveu fazer umas ilhas no meio do oceano, umas ilhas militares, artificiais, e está provocando um conflito enorme. Certo? Ela se aliou ao Vietnã, estão construindo ilhas artificiais de combate em frente a, se eu não me engano, a Indonésia e a Tailândia. Certo? Então, esses são projetos tentando resistir ao domínio dessas corporações. E isso leva o Estado chinês, não o Estado russo, mas o Estado chinês a adotar uma política de redistribuição de renda interna. Certo? Você falou do Estado de Bem-Estar Social. Então, 500 milhões de pessoas saíram da miséria no mundo, se eu não me engano, nos últimos 5 anos, na China. Certo? Aumentaram seu padrão de vida. A China percebeu que pode sofrer um bloqueio internacional das suas mercadorias, que o seu mecanismo ainda é o da produção, tanto que a produção foi transferida para lá, no resto do país. E ela tenta construir um mercado interno, né, que resista a qualquer bloqueio internacional. Então, o que a gente chama de estado de bem-estar social é distribuição de renda, ou seja, melhoria de salários, criação de salários, de empregos, melhoria de salários e mercado consumidor interno, serviços sociais. Assistência social, direitos. Né? Então, mas o projeto das corporações é distinto. Eles abandonaram isso. Aí nós entramos numa discussão filosófica, que na verdade é o centro da coisa. Eles abandonaram a ideia de humanidade, certo? Não quer dizer que tenha tido, mas esse grupo que está em torno das corporações... Não, mas antes disso, desculpa, você quer dizer. Eu falei agora, se os caras pudessem, já tinham transformado a Venezuela num circo. Aos caras. Quer dizer, a gente... ótimo. Quer dizer, há capitalistas físicos aos quais a gente pode relacionar de modo mais ou menos fixo essa nuvem, esse poder corporativo? Primeiro, a revista Forbes é quem faz esse levantamento das pessoas mais ricas, né? Os bilionários, os multimilionários, os milionários, né? Então, existe uma identificação. É engraçado que o poder se tornou abstrato, difuso, mas ao mesmo tempo extremamente concentrado, num número cada vez menor de pessoas. Nos Estados Unidos, isso é discutido como o 1% mais rico. Certo? No Brasil, é 0,016% mais rico. Entende? Então, existem grupos extremamente concentrados que detêm uma riqueza cada vez maior e que controlam, inclusive, os estados. Porque nós até participamos de eleições, elegemos governos. Mas os estados, as estruturas estatais fundamentais estão na mão dessas corporações. Embora o poder delas esteja acima do disso. Sistema de estados. O sistema de estados é um mecanismo de acumulação primitiva, como você falou. Então, você tem, por exemplo, você elege o Lula, mas quem vai para o Banco Central no primeiro momento? Henrique Meirelles. Quem estava no Ministério da Fazenda? Palocci, que implementou a política das corporações. Que Henrique Meirelles bola, a Dilma colocou quem? Joaquim Levy, que veio do setor bancário. Quem é hoje no Banco Central? Ilan Goldfarb, que veio do Itaú. Na Europa, quem é o presidente do Banco Central Europeu? Mário Draghi, que veio do Banco Goldman Sachs. Né? Então, você coloca nos postos-chave setores financeiros, setores militares, né? Setores vamos dizer assim, econômicos, você coloca pessoas nas corporações. Você elege governo, mas esse setor... Nos Estados Unidos se fala até o partido do Pentágono. Certo? Não é bem o Pentágono, são as grandes corporações militares
Estão articuladas com a estrutura estatal fundamental, Isso, aquela que não está exatamente. em objeto, que não está em questão nas eleições. Exatamente. Essa não muda. Não muda, não adianta. É o Estado, É o enfim, Estado. é o poder O estatal. poder estatal. O ex-ministro das Finanças grego, Yannis Varoufakis, chega no livro O Minotauro Global a dizer que a democracia europeia não existe. Certo? Não existe democracia europeia, existe um poder concentrado em torno do Banco Central Europeu, né? Do Banco Deutsche Bank, certo? O Banco Alemão. Existem algumas estruturas fundamentais que controlam as decisões europeias. Entende? Então, ele criou até um movimento junto com outros intelectuais para recuperar, fazer renascer a democracia europeia. Entende? Então, existem pessoas, essas pessoas são analisadas. Quem quiser ver quem são, você pega as publicações da revista Forbes, que trata dos muito ricos no mundo, né? E vê esse tema do 1% mais rico. Essas pessoas existem de forma real. E existem os seus serviçais. Então, é uma estrutura piramidal, claro. Estrutura piramidal. E É nessa... a única forma, quer dizer, é a única figura que, ao mesmo tempo, diz isso que tu estava falando, quer dizer, é concentrado e difuso. E desempenha um papel central nisso. Esses think tanks, quer dizer, seria a tradução? É como se fosse assim... São grupos que pensam, né? São grupos intelectuais para pensar os interesses das corporações no longo prazo. Com informação imensa, com enorme capacidade de processamento de informações. Superior dos Estados Nacionais. Superior dos Estados Nacionais. As informações que os Estados Nacionais produzem são, na verdade, para servi-los. Certo? Então, é uma estrutura intelectual, uma estrutura pessoal, estatal, política, militar. Entende? Então, esse é o aspecto político. Vamos voltar para o aspecto ético, digamos assim, da questão da humanidade, que você começou a falar naquela hora. Eu vou citar duas obras, vamos dizer assim. Uma é a obra do Marx, Salário, Preço e Lucro. Certo? O Marx faz uma análise de que na Inglaterra daquele período, os 20% mais ricos, quer dizer, o Marx já estava... Não, por outro lado, ainda era uma situação muito legal, que era 20% mais ricos, né? Os 20% mais ricos ficavam com 2/3 da riqueza nacional, segundo ele. Tá? Muito democratizado, por sinal. Vamos combinar, né? Tinha um setor de camadas médias. Médias, exato. Se podia falar nessa época em democracia burguesa. Isso, para os ricos. Né? Para os ricos. O relatório O Estado do Mundo é produzido por uma ONG, que é World Watch Institute, né? O Instituto de Observação do Mundo. O relatório Estado do Mundo de 2010 afirma, está em português, inclusive, afirma que 16% da humanidade consome 78% dos bens. Ou seja, o restante 16%. Isso é de que ano, Soldão? 2010. 2010. Alguns anos atrás, eu acho que no livro, quando o Cherné escreveu o livro, era 20 a 80. 20% consumiu 80%. Pois é. São 16% que importam. São esses. Esse é o mercado consumidor mundial. Esses são humanos. Certo? Esse é o grupo humano que importa. Porque é o grupo que se beneficia dessa estrutura de corporações, é o grupo que está integrado a esse projeto das corporações. Você falou na estrutura piramidal, são os serviçais dessa estrutura piramidal. Certo? E você tem um grupo de 16% consumindo 78% da produção de mercadorias. Da produção de mercadorias. Todos os bens produzidos servem a 78% servem a 16%, certo? Você tem uma ideia, os 50% mais pobres consomem só 8% dos bens. Né? Então, repete, desculpa, senhor. Os 50% mais pobres da humanidade só consomem 8%. 8%. Né? Então,
Isso é até um problema ecológico. Quer dizer, na verdade, o problema ecológico é causado pela riqueza concentrada. Entende? Quanto mais rico, maior a sua pegada ecológica, maior a sua pegada de carbono, maior a sua pegada hídrica. Entende? Então, riqueza também é destruição ecológica. Esse grupo pensa, por isso o ódio aos povos. Entende? Por isso o racismo, misoginia, né? Transfobia, homofobia. Por quê? É o ódio. É um grupo que se fundamenta no ódio, certo? E ao contrário dos soberanos do passado, estão começando a perceber que podem sobreviver sem os serviçais. Porque a automação dispensou boa parte dos serviçais. E irá dispensar numa escala ainda maior. Certo? É um relatório do Instituto McKinsey. Saiu esse jornal Ex daqui do Brasil, né? Saiu que 5 milhões de empregos serão perdidos com a quarta revolução industrial. Certo? Se você for analisar o relatório do McKinsey, ele fala que até 2030, quer dizer, um processo extremamente veloz, quer dizer, 12 anos no máximo, de 400 a 800 milhões de empregos desaparecerão. Qual é a quantidade de empregos hoje no mundo? Eu não sei. É uma boa pergunta, mas eu não sei. Mas de qualquer maneira, quer dizer, é entre meio a quase 1 bilhão de empregos. Exatamente. Quer dizer, em 12 anos. É uma China inteira. Uma China inteira. Né? De trabalho, vamos dizer assim. Então, é um desaparecimento maciço dos empregos. Aí é isso que eu quero dizer. Um desaparecimento maciço dos empregos, independentização do trabalho, certo? Desaparecimento dos trabalhos. Tem um livro, é a Quarta Revolução Industrial. Klaus Schwab é o cara que organiza o Fórum de Davos, certo? O Fórum dos Muito Ricos. Sim. Então, desaparecimento de empregos, consumo extremamente concentrado, poder militar e repressivo. Não existe mais distinção entre o poder militar contra forças externas e contra forças internas. Certo? Isso é dito por um economista insuspeito. Ele foi economista do governo Reagan, para você ter ideia. Ele escreveu um livro, Como a América foi Perdida. Certo? Então, são artigos analisando o desaparecimento do projeto de bem-estar social, o projeto de modo de vida americano, né? E o surgimento de um Estado policial militar, de controle e massacre das populações que se rebelarem contra esse sistema. Né? Então, é um grupo que se tornou independente da humanidade, esse grupo ligado às corporações, que se pensa independente da humanidade, que construiu uma justificativa filosófica para a sua condição, que é chamada de meritocracia. Certo? Então, meritocracia, todos aqueles que chegarem a um patamar que possam ser aproveitados nesse projeto são úteis, né, que são aproveitados nesse projeto. Então, é um projeto que pensa a humanidade como parte desse grupo e o restante está fora, certo? Os filmes retratam muito isso, cada vez mais. A ideia de gente... Walking Dead, por exemplo, é gente com fome do lado de fora, certo? Tem alguma doença, gente cinza, tem uma doença que precisa ser eliminada. Então, eles preparam as pessoas para a eliminação física desses grupos, né, que vão ficar na zona de caos, em narcoestados, né, em zonas de guerra, de conflito absolutamente trágico, como na Líbia, né? Na Líbia são 4 grandes grupos, além de dezenas de outros se destruindo mutuamente, né? Certo? A Rússia, inclusive, acabou de assinar semana passada um acordo com o Egito para usar suas bases para bombardear os grupos na Líbia.
tentar ver se reconstrói um projeto nacional, como o projeto nacional sírio que foi salvo pela Rússia, certo? O próprio filho do Muammar Gaddafi, eu esqueci o nome dele, está envolvido nisso. Né? Uma reconstrução do antigo Estado Livre. Exatamente. Né? Mas o mundo é dividido, então... Há um jornalista brasileiro chamado Pepe Escobar, escreveu um livro, tem em português, chamado O Império do Caos. Ele situa que o projeto, ele chama os Estados Unidos, não chama os Estados Unidos, certo? Mas então, não teria, assim, nessa relação que se estabelecesse entre o poder das corporações, esse poder, né, que é uma nuvem com imensa capacidade de mobilidade, digamos assim, uma tópica abstrata, que é dos investimentos, do controle dos meios de produção, enfim, dos estados nacionais e tal. Não haveria uma certa hierarquia no interior do sistema de estados, quer dizer, um estado como o estado norte-americano não teria uma certa centralidade. Sim, porque as corporações se ligam a setores militares específicos, né? Principalmente o Pentágono e subsidiariamente a OTAN. Então, associando também ainda o Estado japonês, sul-coreano, né? Australiano, certo? Canadense. O Canadá acho que está na OTAN. Não tenho certeza. Eu acho que sim. Então, eles associam alguns estados, setores militares desses estados a esse projeto. E aí é que está. Você poderia dividir o mundo a partir desse mecanismo em, segundo esse projeto das corporações, estados organizados, estruturas organizadas, estruturas de fornecimento de matérias-primas e bens para esses estados organizados, que têm algum funcionamento regular, mas com zonas de caos. Caso Brasil, você precisa manter a exploração de minério de ferro lá no Pará, certo? Você precisa manter a produção de soja funcionando, mas você pode ter uma cidade como Fortaleza, onde o assassinato de jovens não é o corriqueiro, né? E então você tem uma zonas de caos, regiões de caos e localidades estrategicamente importantes onde a ordem é mantida, certo? Para isso, uma empresa de mercenários, por exemplo, você tem a região do Maranhão, do Cerrado maranhense, piauiense, tocantinense e baiano, chamada Matopiba, grande produtora de soja, com um aquífero enorme, certo? Você pode ter uma pessoa trabalhando na fazenda, certo? Uma pessoa. O trator pode, inclusive, ser controlado pelo GPS. Né? Tudo é automatizado. E você pode ter setores de mercenários como empresas de segurança protegendo aquilo por helicóptero e tal, sabe? Controlado por câmeras. Então você tem uma estrutura de caos controlado. E tem regiões do mundo de caos sem controle. Sem controle. Absolutamente sem controle. Tá? E não interessam nem o fornecimento de bens, nem nada. Só que aí nós estamos indo para a nova fase. Qual é? É que onde os empregos vão desaparecer, esses 400 a 800 milhões de empregos, segundo o relatório McKinsey, certo? Nos países mais desenvolvidos. Mais desenvolvidos. Porque vai começar... No centro capitalista. Isso, vai começar essa quarta revolução industrial, as máquinas vão se interligar, você pode não precisar mais de escritórios, tá? Você tem a internet das coisas, as próprias ordens, as máquinas se integram em sistemas de automação completo, não é mais só na linha de produção, inclusive na organização e no gerenciamento. Estruturas que se imaginavam integradas ao projeto das corporações, isso vão ser descartadas. Que se imaginavam dignas de mérito, sim, vão ser descartadas. E aí o caos
tende a entrar nessas áreas, né? E como você vai controlar isso? Só através de um Estado policialesco cada vez mais agressivo, estados de exceção, é o que diz o filósofo italiano Agamben, e que diz o psicanalista cearense também, o Valton de Miranda Leitão, certo? Com o livro Poder do Soberano. Então você tem estados cada vez mais de exceção, de controle total, de agressividade, de eliminação física das pessoas, de abandono da humanidade. É um projeto político assim. Quer dizer, não apenas as categorias do nosso pensamento político, quando havia Estado Nacional, com um certo poder de protagonismo, enfim, essas categorias políticas, povo, soberania popular, etc., etc., estão em confronto direto com o poder das corporações, como também essas categorias éticas, quer dizer, não apenas o cidadão, mas o ser humano, não apenas o... Às vezes já tem uma legislação local, entende? Se você vai votar na cidade de Fortaleza, a possibilidade de aumentar a área construída dos prédios para cima, subir o número de andares, que foi uma das negociações com uma das prefeituras aí, né? Interessa as corporações. Porque quem é que controla o setor imobiliário cada vez mais no mundo? Grandes corporações. Onde é que ocorreu a crise Sim. de 2008? No mercado imobiliário. No mercado imobiliário. Já surgiu uma nova bolha imobiliária nos Estados Unidos, que não é consumida pelas pessoas. É engraçado. É um fundo de participação, uma corporação comprando da outra, entende? Virou um negócio assim, louco, né? Elas tomaram 10 milhões de residências familiares. Né? Tem um promotor... Isso é acumulação primitiva. Acumulação primitiva, violentíssima. Um promotor de Nova York, na época, acompanhei. Ele lançou... Tem hoje esse texto... Isso foi nos Estados Unidos, foi na Espanha, alguns anos depois, em Portugal, isso, na Grécia. É. Mas continua. Um promotor americano, em Nova York, se não me engano, Samuel Johnson. Se você colocar na internet grande demais para ir para a cadeia, vai achar o texto dele. Aí ele mostra que houve um imenso, eu não sei qual é a figura jurídica disso, vamos dizer, vou chamar de estelionato, certo? Um grande estelionato bancário para tomar as casas das pessoas. Entende? Aí elas retomaram essas 10 milhões de casas, as 10 milhões de casas foram vendidas para pessoas reais e são trocadas umas pelas outras. Entende? E como é que isso está sendo sustentado? Com a ação dos bancos centrais, os 12 maiores bancos centrais do mundo, imprimindo papel. Imprime papel, tem dinheiro, né? Joga dinheiro no mundo, mantém... Com o poder real de expropriação. Com o poder real de expropriação. Certo? Enfim, de poder real de subordinação do trabalho, digamos. Exatamente. Aí eu vou fazer uma propaganda, certo? Por favor, nós temos que encerrar. Tá. Eu estou elaborando, eu já falei em outra entrevista, até que eu participei também no Facebook, que foi do Ailton Lopes, no canal dele às segundas. E eu falei, eu espero até março ou abril ter lançado o primeiro livro. Eu vou fazer livros... eu vou abandonar o formalismo acadêmico nesse livro, tá? É necessário, porque é para poder dialogar com as pessoas. Isso, as pessoas precisam ter uma orientação. Exato. Pelo menos, eu não estou dizendo que eu vou dar uma orientação, porque eu não sei o que fazer, certo? Mas eu tenho um quadro diagnóstico e quero apresentar esse quadro diagnóstico. Então, eu vou fazer uma série de livros demonstrando cada um desses aspectos que eu discuti contigo. E com vocês, né, também. Então, tem a oportunidade de voltares aqui. Tá? Exatamente, quando esse livro for lançado. Eu milagrosamente terei férias agora em janeiro. Depois de alguns anos, né? E eu vou me concentrar nisso, certo? Para fazer um livro pequeno, 120 páginas no máximo, para fazer o primeiro diagnóstico, pegando relatório da FAO, a fome no mundo, relatório do Oxfam, concentração de renda e riqueza, e
expor o que é que vem por aí.